Bom, galera, da parte de aula que eu gravei, tanto daqui, ó, da parte conceitual, né, que tá aqui na página 30, né? Então, de toda essa parte conceitual até a resolução dos exercícios que eu deixei gravado para vocês, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a esse tema? Se vocês falarem que não, eu vou dar sequência e corrigir as questões que eu tinha separado aqui. Ficou alguma dúvida? Sim ou não, gente? Não ficou dúvida? Tá. Então, as questões que eu tinha colocado para casa estão aqui, né? Eu tinha separado três questõezinhas, a página 35, questões 13, 15 e 16. Então, indo na apostila de vocês, ó, as questões eram essas aqui, ó, 13, a 15 e a 16. A 14 eu vou resolver com vocês, porque tem um detalhezinho aqui que a gente vai discutir, tá? Então, galera, não sobrou nenhuma dúvida mesmo, ninguém quer perguntar nada em relação ao tema. Gente, só o Raso tá me respondendo. O Gabriel. Bom, ninguém vai se manifestar. Eu vou dar sequência então, tá? Ramada, nenhuma dúvida, tem certeza? Certeza? Bom, então é isso, vou dar sequência, tá? A primeira questão que eu separei de lição de casa, a primeira questão falava o seguinte, aqui na página 35, né? Mesmo dentro da comunidade científica da época, a lei da gravitação universal sofreu uma resistência. Por quê? Por quê, galera? O que vocês acham? Por que a lei da gravitação, quando fala que sofreu uma resistência, significa a pergunta está no sentido de não foi aceita logo de cara. A formulação da lei de Newton da gravitação não foi aceita logo de cara. Por quê? Por que vocês acham? Vamos lá, gente, interage comigo, vai. Professor, porque foi por causa de uma maçã que caiu na cabeça dele, que acham que foi uma maçã. Essa foi a história, né, que dizem que deu origem à ideia de Newton em relação à atração dos corpos, né? Corpos que possuem massa se atraem. Essa foi a historinha que é contada, a gente não sabe se é verdadeira, que Newton pensou na lei da gravitação após passar por essa experiência, né? Mas a pergunta é por que que os cientistas da época não aceitaram logo de cara a lei da gravitação? E aí? Galera, bom dia a todos. Vamos lá. A aula começou. Vamos lá. A gente vai discutir as ideias aqui, galera. Vocês têm que interagir comigo. Vamos. Ninguém, gente. Bom, ninguém tá afim de conversar, ninguém tá afim de responder, né? Então vamos lá. Imaginem
Seguinte, nós temos o nosso sistema solar. Vocês estudaram o sistema solar no ano passado, né? Então, imagina que aqui a gente tem a Terra. Imagina que aqui a gente tem, sei lá, vou colocar aqui, vamos supor que eu tenha um outro planeta aqui, menorzinho, certo? Alguém colocou uma resposta aqui, vamos ver. Tudo bem, Isabela, foi por causa da comunidade, a comunidade científica ela não aceitou logo de cara. A pergunta é o porquê que ela não aceitou? Qual foi o motivo pelo qual a comunidade científica não aceitou logo de cara a lei da gravitação que o Newton estava formulando? Essa é a pergunta. Então imagina que a gente tem um outro planeta aqui, e aí a gente sabe que esse planeta aqui, ambos eles, né, tanto a Terra quanto o outro, eles orbitam o Sol, ok? Orbitam o Sol. Então, eles possuem uma determinada massa, que eu posso colocar aqui como mzão, e esse cara aqui como mzinho, por exemplo, massas, né? E a lei que o Newton formulou após a história da maçã, não sabemos se é verdade, diz que corpos que possuem massa se atraem, ok? Então, já leia a resposta que alguém colocou aqui. Então, nós temos aí uma força agindo entre os corpos, um em relação ao outro. Quando eu falo um em relação ao outro, significa que a gente está falando da terceira lei de Newton, né? Se eu falo que a Terra ela puxa esse outro planeta, nós temos aqui uma relação com a terceira lei, lei da ação-reação, né? Se a Terra puxa o planeta puxa a Terra. Então, com a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e que necessariamente devem estar em corpos diferentes. Portanto, se eu falar que essa aqui é a força gravitacional, essa aqui é também a força gravitacional, certo? Então, a força gravitacional que o corpo verde sofre é a Terra que faz. A força gravitacional que a Terra sofre é o corpo verde que faz. Então, veja, não temos contato entre os corpos. E, aliás, eles estão muito distantes um do outro. Então, deixa eu ver o que responder e a gente já responde essa questão, né? Pegava a atuação de uma força que atua à distância, que não tem contato entre os corpos. Sim, veja, esses caras aqui, ó, os corpos, eles têm uma distância um em relação ao outro, né? Ó, eles têm uma distância que a gente pode chamar de d. Portanto, os corpos eles estão sofrendo a ação de uma força que, tecnicamente, é invisível. Você não está em contato. Naquela época acreditava-se que só existia força, só existia interação se houvesse contato entre os corpos. É muito difícil a gente conseguir imaginar isso. Portanto, a comunidade científica da época ela não aceitava logo de cara essa ideia, porque a comunidade questionava, falava o seguinte: ô Newton, mas cara, os corpos não estão nem em contato, como que está tendo força, né? E aí o Newton explica que a força existe, pois existe na região um campo, que é um local que possibilita a existência dessa força. Então, a gente tem que responder aí que a comunidade científica da época teve uma resistência, pois era difícil de imaginar que corpos à distância sofriam essa força, né? Só recordando, a força gravitacional, ela é calculada como? Depende, ela é aproximadamente calculada como o produto, ou seja, vezes, né? Uma massa vezes a outra, dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado, né? Distância entre esses corpos ao quadrado. Essa daqui é a equação que calcula o valor desta força, que será dada em newtons, pois é uma força. Galera, tudo bem com a questão de número 13? Sim? Esse é o motivo pelo qual
os corpos eles orbitam uns aos outros, né? Porque eles têm uma força que está puxando eles. Se a gente pensar na Lua, né, a Lua ela está rodando em torno da Terra, ela não está saindo, porque existe uma força de atração entre a Terra e a Lua, que é, é moldada, né, por esse esquema aqui, que a gente sabe que o Newton formulou aí, que é a lei da gravitação universal, tá bom? Vamos ver aí, tem pergunta. Lucas Raso não entendeu muito a demonstração. Eu posso repetir a resposta. Isabela, ó, eu vou falar e aí você formula com as suas palavras, certo? Então, Lucas Raso, o que eu estou tentando explicar aqui é que se você tiver a Terra em outro planeta, ou seja, corpos que possuem massa, eles vão sofrer uma atração entre si. Essa força aqui, ó, a força que eu vou circular em vermelho, aqui, é a Terra que faz. A Terra está puxando esse corpo verde para a esquerda. Ao passo que, se a Terra puxa o corpo verde puxa a Terra. Então, o que eu circulei em amarelo é a força que o corpo verde está fazendo para a esquerda na Terra, está puxando ela, né? E aí os corpos sofrem essa atração. Essa atração é chamada de força gravitacional. Ou seja, os corpos estão a uma distância. E o porquê que a comunidade científica da época tinha um pé atrás, achava que essa ideia talvez não fosse correta. Porque era difícil de imaginar que corpos distantes pudessem ter interação. Para eles, na época, interação só ocorria quando os corpos estavam em contato. Se não tivesse contato, não existia força, é o que eles pensavam, né? Então, para eles, era difícil imaginar uma situação dessa. Por isso que eles tiveram uma resistência inicial a essa ideia do Newton. Foi? Sim? Beleza, galera. Então, eu vou deixar aqui uma tarefa de casa, né? Algo que vocês podem fazer na casa de vocês para entender isso aqui, beleza? Então prestem atenção no que eu quero que vocês façam, tá? Posso apagar isso aqui? Posso apagar isso aqui? Esse desenho? Vou apagar então, hein? Ó, o que eu quero que vocês façam na casa de vocês? Eu quero que vocês peguem, ó, um balde, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um balde ou um recipiente que você consiga colocar água, tá bom? Então, imagina que você tem um balde. E aí você vai pegar e vai encher esse balde com água. Não até a boca, tá? Enche pouco. Então, aqui nós temos água compondo o nosso recipiente, tá? Encheu de água, o que que você vai fazer? Imagina que você agora vai olhar isso aqui de cima, tá? Você está olhando você está olhando o seu balde de cima. Encheu de água até aqui. Olhando de cima, você vai vir com uma placa de isopor, tá? Não precisa ser muito isopor, pouco isopor já dá, tá bom? Se você tiver em casa, tenta fazer. Se não tiver e tiver a possibilidade dos pais de vocês comprarem, um pedacinho de isopor bem pequeno, tá? Bem pequenininho. O que que você vai fazer? Você vai pegar esse isopor e você vai começar a raspar ele na água, ok? Então, quando você começar a raspar, ele vai começar a ficar em bolinhas. Então, você vai ter bolinhas de isopor espalhadas pelo balde. Não precisa colocar muito, tá? Não precisa colocar muito, beleza? Vai raspando lá até o quanto você achar que tá ok. Mas quanto que é ok? As bolinhas têm que ficar espaçadas. Elas têm que ficar, você tem que raspar ao longo da água inteira, tá bom? Elas boiam, então elas vão ficar por cima, tá? Elas têm uma densidade menor do que a água. Então elas vão ficar ali por cima espalhadas. Você vai pegar esse recipiente e você vai colocar em um local onde ninguém vai mexer
onde não vai bater vento, em qualquer lugar que não tenha interação com nada, beleza? Então pensa num lugar na sua casa que, sei lá, sua mãe não vai abrir a janela, vai entrar um vento, você não vai mexer, que vai ficar lá, paradinho, sem nenhuma interação com nada. E você vai deixar esse balde por um dia, tá? Deixa lá por 24 horas. Deixa lá por 24 horas do jeitinho que você raspou. O ideal é que você coloque já nesse local e você raspe lá para você não mexer, deixa lá. Depois que você deixar por 24 horas, você vai voltar a esse local na sua casa e você vai olhar como estão as bolinhas. Você vai ver que depois de 24 horas, o resultado vai ser esse aqui, ó. As bolinhas, elas tendem a ficar todas juntinhas, seja em algum canto, seja no meio, mas elas tendem a ficar juntinhas, tá? E aí o que eu quero é que na próxima aula vocês venham com respostas pelo que vocês observaram. Vocês vão observar esse fenômeno e vocês vão tentar explicar esse fenômeno, tá bom? Lembrando que a gente está estudando lei da gravitação universal, beleza? Dentro da lei da gravitação universal, como que você explica as bolinhas terem ficado todas juntas? Quero que vocês façam na casa de vocês e vejam o porquê que isso acontece, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim? Beleza. Então, tentem fazer e aí na semana que vem, na segunda, eu vou chegar já perguntando o que vocês concluíram, beleza? Para vocês pensarem mais sobre esse fenômeno, ok? Então, vou apagar isso aqui, é o que vocês precisam fazer. Vamos dar uma olhada na questão de número 15, a segunda questão que eu havia pedido para vocês. A questão fala o seguinte, ó. A força de atração gravitacional entre os corpos, entre dois corpos, é F. Ok? F. Se dobrarmos as massas de cada corpo e dobrarmos também a distância entre eles, qual é o valor da nova força? Então, vamos lá. Você tem dois corpos, certo? Então, eu vou representar os dois corpos aqui. Eu vou colocar um corpo aqui. Eles têm que estar a uma determinada distância que você não sabe, certo? E eu vou colocar o outro corpo aqui, certo? E aí, eles estão a uma distância D. A questão fala que esses corpos, eu posso chamar esse cara de corpo 1 e esse cara de corpo 2, só para a gente não se perder, tá? Só para a gente não se perder. Então, temos o corpo 1 e o corpo 2, estão colocados a uma distância D, e eu vou ler de novo, ó. A força de atração gravitacional entre dois corpos é F. Então, ele está afirmando que esses corpos sofrem atração gravitacional. Então, eu vou desenhar o vetor de força gravitacional em vermelho aqui, né? Então, o corpo 2 puxa o corpo 1 e o corpo 1 puxa o corpo 2. Ele disse que essa força é F, certo? Então, estou colocando aqui do jeitinho que o enunciado falou. Ó, estou desenhando para vocês poderem enxergar isso. Então, se a gente pensar na equação, a gente pode escrever que a força F, que é a força entre esses dois corpos, é igual ao quê? A massa do corpo 1, então M1, vezes a massa do corpo 2, que é M2, e aí dividido pela distância entre eles, que a gente chamou de D, né? Ao quadrado. Beleza. Tá aqui. Essa é a expressão da força gravitacional entre esses corpos, certo? Aí olha o que a questão fala. Se dobrarmos as massas de cada corpo e dobrarmos também a distância entre eles, qual será o valor da nova força? Então vamos lá. Eu vou dobrar a massa dos corpos, então eu vou ter que aumentar cada um deles duas vezes. E eu também vou aumentar a distância entre eles duas vezes.
Portanto, se você fosse fazer um novo desenho, você ia ter que fazer primeiro o corpo 1 maior, dobrou a massa, certo? E a distância entre eles também dobra, ó, aumentando a distância entre eles. A massa do corpo 2 também dobrou, então o corpo 2 também tem um tamanho maior. E aí eu vou ter uma atração novamente, certo? Eu vou ter uma força de atração novamente. E eu não sei quanto ela vale. A pergunta é qual o valor dessa nova força. Então eu vou chamar essa nova força de x, tá? É a nossa pergunta. Não sei quanto ela vale. Lembrando que esse é o corpo 1. Esse aqui, ó, é o nosso corpo 2, certo? E a distância entre eles também dobrou, 2D, né? É AD, 2D. Então, como vai ficar isso aqui? Vamos montar a nossa nova força? A equação, ela tem a mesma cara, só que a força é uma pergunta, né? Então, x é a nossa pergunta, é igual ao quê? Vamos lá. Antes a massa do corpo 1 era m1. Dobrando a massa, ficamos com 2m1, certo? Vezes. Dobrando a massa do segundo corpo, 2 vezes m2. Dobrando a distância entre os corpos, antes era d quadrado, agora fica 2d ao quadrado. Até aqui, tudo bem, gente? Mandaram alguma coisa no chat aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se ele dobrar a força igualmente, vai continuar sendo F. Mas calma, Raso, ele não falou que dobrou a força. Você não sabe? Ele falou, calcule a nova força. Dobrou a massa dos dois corpos e dobrou a distância. Então vamos ver. Galera, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Raso falou que tudo bem. Alguém tem alguma dúvida com a situação? O Lucas perguntou por que é M. M de massa. Chamei de M. Lembra que massa a gente chama de Mzinho? Os corpos têm massa, então eu chamei de M1 e M2. São dois corpos. Ok? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Vou seguir. Então, vamos ver quanto fica o valor dessa nova força X. X será igual ao quê? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 M1 vezes M2 dividido pelo quê? Vamos lá. Tem dois caras aqui que estão ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Certo? D ao quadrado fica D quadrado. Galera, vamos lá. 4 dividido por 4 é 1, né? Então eu posso cortar da conta. Como que fica o resultado do nosso x? Fica m1 vezes m2, m1 vezes m2, dividido pelo quê? Sobre o d quadrado embaixo. Então, olha só. A nossa resposta ficou assim. Agora, olha para isso aqui e olha para isso aqui. Não é a mesma coisa, gente, que ficou? Não é a mesma coisa? Esse cara aqui, ó, m1 vezes m2 sobre d quadrado, é exatamente igual a f. Então, o nosso x ficou m1 vezes m2 sobre d quadrado, que é quem? O nosso querido f. Ó, o nosso querido f. Então, eu posso afirmar, eu posso concluir, ó, portanto, esses pontinhos em triângulo é, portanto, x é igual a f. Ou seja, não mudou nada. A nossa nova força é exatamente igual à força que a gente tinha. Porque eu dobrei as duas massas e dobrei a distância, então ficou igual. Tudo bem? Não mudou nada. Alguma dúvida, galera?
Ninguém? Nenhuma dúvida? De verdade? Pedro falou que não, Arthur não. Todo mundo está conseguindo acompanhar mesmo? Então vamos dar sequência, hein? Vamos dar sequência. Vamos ver a nossa próxima questão? Eu tinha falado para vocês resolverem aqui questões 13, 15 e 16. Então tem a 16 para resolver aqui, a última, né? Vamos ver o que fala a 16. Ó. No exercício anterior, o que aconteceria com a força, que é o nosso F, tá? Inicial lá, se dobrássemos apenas a distância? Então, é a mesma situação da anterior, só que agora eu vou dobrar só a distância, eu não vou mexer na massa. Beleza? Entenderam a pergunta, galera? Sim ou não? Pedro não entendeu. Ó, no exercício anterior, ou seja, no 15, que a gente acabou de resolver, o que aconteceria com a força, ou seja, o que acontece com esse F que eu tinha, se dobrássemos apenas a distância. Então agora a situação é, não vamos mexer nas massas, não vamos dobrar massa, vamos dobrar só a distância. Beleza? Entendeu a pergunta? Então tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou manter essa parte, mas vou apagar essa aqui, tá? Então vamos lá. Ó, a gente tem que manter as massas dos corpos, certo? Então eu tenho o corpo 1 aqui, o corpo 2 vai estar uma distância que tem que ser o dobro. Eu vou dobrar só a distância, foi o que a questão falou. Então tá aqui, corpo 2. De novo, corpo 1 aqui, 2 lá, certo? E a distância agora entre eles é 2D. A pergunta é o que acontece com a força. Então, eu tenho que calcular novamente o nosso x, certo? Então, quanto vai a força aqui? Não sei. X. Então, vamos montar de novo? O nosso x tem que ser igual ao quê? Não mexi nas massas agora. Então, permanece M1 e M2. Então, M1 vezes M2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2D ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer? O nosso x fica igual a quem? M1 vezes M2. Mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, ó, 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado, D quadrado. Agora, olha a sacada matemática que a gente pode fazer aqui. Tá vendo que agora eu tenho um 4 dividindo? E aqui em cima não tem nada multiplicando isso aqui? O M1 e M2? Então é como se tivesse um 1 aqui na frente deles. Eu posso escrever isso aqui, ó. 1/4 vezes M1, M2 dividido por D quadrado. Olha só. Isso aqui, escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa, tá? Escrever isso assim ou assim é a mesma coisa. Eu só coloquei esse 4 e o 1 tá aqui em cima para fora, certo? Mas está multiplicando, então é a mesma coisa. Todo mundo entende que essas coisas são iguais? Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Veja, M1 vezes M2 sobre D quadrado é o que a gente tinha. É o nosso F. Veja, está em vermelho aqui. Então, o que eu vou olhar? Ó, o M1 vezes esse M2 sobre D quadrado aparece aqui de novo. E a gente sabe que esse cara aqui, ó, só essa parte em vermelho é o nosso F, ó. Veja, é o nosso F. Só que eu tenho agora 1/4 multiplicando esse F. Então, como que vai ficar o x? O x vai ficar 1/4, 1 sobre 4, vezes o F, né? F vezes 1, F. E o 4 fica aqui embaixo, né? Portanto, a gente pode concluir que, dobrando só a distância,
A nossa nova força é exatamente igual a que eu tinha, que é o F, dividido por 4. Então, reduziu. Reduziu 4 vezes. Então, a força cai 4 vezes quando eu aumento a distância 2 vezes. Tudo bem, gente? Que a força reduz quando eu aumento a distância? Eu diminuo a interação entre os corpos, certo? Em valor, fica aí F sobre 4. Tudo bem, gente? Nossa resposta aí, como a gente resolveu? Sim. Então, ó, é desenhar, né? Substituir os dados que a questão está falando e resolver. Beleza? Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. A questão número 14 eu vou resolver na próxima aula. Então, logo depois que eu fizer a pergunta, eu já vou para a questão número 14, tá? Agora eu quero que vocês abram as câmeras de vocês, abram os áudios, eu vou fazer a chamadinha. Então eu vou parar de gravar por aqui, galera, e vou disponibilizar para vocês na plataforma, tá bom?